Na hora de ter uma conversa nível DR, a gente precisa sempre ter em mente a eficácia da conversa. Uma conversa eficaz, ela tem um objetivo. Então, no momento que vocês conseguem preencher esse objetivo, perceber que ele foi resolvido. E da mesma forma, né, se vocês vão brigar, ver se vocês ainda estão no objetivo ou se vocês estão dançando ao redor em outros assuntos. Agora, falando de as nossas emoções estarem sob controle, o que a gente faz para a gente conseguir, então, partir para o nosso nível racional, galera? Como ter uma DR bem feita com o seu parceiro, certo? Aqui eu já pressuponho que tu já regulou as tuas emoções, já sabe especificamente qual que é o comportamento problema, onde que desandou o negócio. Talvez seja um padrão de coisas que acontece com frequência, ou talvez seja uma coisa que aconteceu uma vez, mas agora tu sabe o que tu quer falar. Na hora de saber o que falar, então, agora a gente pode começar a nossa DR. E, então, vou trazer para vocês a nossa primeiríssima coisa, que é uma técnica que talvez vocês já tenham visto num vídeo do Henrique, talvez já tenham visto ele falar de vez em quando, que é a nossa regrinha de ouro da comunicação, que é quando X, eu sinto Y. Como é que funciona isso aqui? A ideia é, numa DR, a gente precisa conseguir explicar o que acontece de errado e qual que é a consequência de errado. Não tem como a gente dizer, por exemplo, que o que a pessoa está fazendo é ferrar com tudo, mandar tudo para os ares e estragar tudo. Por quê? Porque isso é um julgamento de como as coisas vão ser. Então, a gente precisa falar do que a gente tem melhor domínio, que é justamente as nossas impressões, os nossos sentimentos. E para a gente conseguir fazer isso, a gente começa descrevendo o fato e aí explicando como que a gente se sente, certo? Então, um bom exemplo de fazer isso é, se o meu namorado era para ter levado o cachorrinho no veterinário para tomar banho, todo aquele esquema, fazer um check-up e não levou, eu chego em casa, tá lá o cachorrinho fedido e sujo, eu preciso poder explicar de um jeito objetivo pro meu parceiro, que é, fulano, quando tu não leva o cachorro para pet shop, apesar de eu ter te pedido para fazer isso, eu sinto que tu não valoriza o que eu falo. Eu sinto que tu não te importa com a saúde do cachorro. São coisas que eu sinto que acabam acontecendo. Qual que é a ligação aqui? Reparem que não é nem necessariamente verdade ou mentira que o teu parceiro gosta ou não gosta do cachorro, preza ou não preza pela saúde dele. O que importa é que tu te sente frustrado quando isso acontece e é isso que tu está trazendo na mesa. Quando isso aqui acontece, eu sinto desse jeito. E de novo, última vez, prometo que eu vou bater nessa tecla. Reparem que a minha descrição do X é mais próxima possível dos fatos e dos comportamentos. De nada adianta eu usar essa técnica. Ah, então fulano, quando tu age como um idiota estúpido, eu me sinto muito mal. Porque isso não vai ajudar, isso vai levar a gente 3 passos para trás. Então, quando tais fatos acontecem, eu fico sentindo tais coisas. Eu fico com a impressão de tais coisas. Eu posso, por exemplo, colocar no Y, eu penso que tu não valoriza tanto o relacionamento. Ou eu penso que tu não sabe validar os meus sentimentos. Eu sinto que tu não está prestando atenção no que eu quero. Todas essas coisas são feelings da nossa parte. E aí é uma parte interessante, que a pessoa vai responder, e é importante dela também conseguir falar sobre os fatos e sobre como ela se sente sobre os fatos. Uma dança interessante de se fazer, especialmente em terapia de casais, é limitar todo o escopo da briga a só essas 2 frases. Brincar de dizer, quando X, eu sinto Y, para aí a pessoa poder dizer, ah, quando Y, eu sinto Z, e por aí vai. Mas exercitar a utilizar só essas 2 frases para a gente se manter nesses pontos importantes. Dito isso, o princípio de falar sobre coisas concretas e de explicar sensações e necessidades pode ser também transmitido através de outras técnicas, como, por exemplo, saber validar as emoções da pessoa. Poder dizer, eu entendo que tu te sinta frustrado quando isso acontece. Eu também me sentiria frustrado desse jeito se eu estivesse no teu lugar. Uma técnica dessas, de conseguir validar a experiência da pessoa, também é essencial para a gente ter nesse tipo de situação. A ideia é que quando a gente está no nível certo de emoções e a gente consegue isolar quais que são os problemas, os comportamentos problemáticos,
a gente consegue tomar uma postura de quebra-cabeça que os dois estão resolvendo juntos. Não é mais uma guerra que os dois estão tentando degladiar e um está tentando ficar em cima do outro e vencer. Os dois estão olhando uma situação problemática que eles precisam encontrar uma solução juntos. Isso não quer dizer que vai ter momentos de discordância, né? Que vai ter momentos de precisar entender que se tu precisa trabalhar até tarde e o teu parceiro vai dizer, não, eu não gosto que tu trabalhe até tarde, eu gostaria que tu chegasse sempre até às 7 horas da noite no máximo. Às vezes é necessário poder negociar e dizer, eu entendo que tu te sinta desse jeito e que tu deseje isso, no entanto, não é possível para mim chegar mais cedo no trabalho porque parará, parará, parará. Tem como a gente achar uma outra solução? Da mesma forma, é importante da gente perceber quais são os pontos fixos e quais são os pontos maleáveis na discussão. Muitas vezes, de fato, a gente vai estar equilibrado e pronto para brincar de quando X eu sinto Y, mas a outra pessoa não vai estar em posição para isso. A outra pessoa vai estar com muita raiva, ou vai estar muito triste, ou não vai estar querendo conversar. E é importante a gente conseguir perceber quando a pessoa também não está emocionalmente disposta a isso. E aí, nesse caso, a gente também precisa, às vezes, estar pronto para dar um espaço para a pessoa. Dizer, tu tá com muita raiva agora, eu não vou conversar contigo enquanto tu não tiver racional. E aí a pessoa vai espernear, tu vai te afastar, tu vai dar 20 minutos, vai tentar conversar com a pessoa, vai sentar na frente dela e dizer, olha, vamos tentar de novo? E ver se isso dá certo. Às vezes a gente tem que fazer isso. Indo então para o nosso ponto final é o seguinte. Às vezes a gente vai encontrar pontos que não são negociáveis e que são extremamente críticos. Às vezes vai ter uma demanda que tu tem para o teu parceiro, que ele vai dizer, beleza, eu posso fazer isso. Às vezes vai ter uma demanda que teu parceiro vai dizer, eu não tenho como fazer isso. Tem como a gente encontrar uma solução alternativa? E vocês conseguem. E às vezes vocês vão estar numa situação em que tanto o problema não é mexível, quanto não tem soluções alternativas, e aí é problemático. Que tipo de coisas eu estou querendo dizer com isso? Coisas que são realmente pontos de quebra da conversa. Se, por exemplo, você estiver numa situação de abuso físico, a pessoa te bate toda noite quando chega bebaça, e tu disser, quando você chega bêbado em casa e me bate, eu sinto que você não valoriza o relacionamento. E a pessoa te dá mais um tapa na cara, pode ser que esteja na hora de você entender que se isso que é tão importante, que é para o relacionamento dar certo, não é negociável para outra pessoa, às vezes é importante de entender que existe sempre o plano B. Uma negociação só conta como uma negociação enquanto a gente tem o poder de sair da conversa. Então, em vários relacionamentos de dependência emocional, por exemplo, que uma pessoa é abusiva, que uma pessoa xinga, que uma pessoa diz que se importa, mas que não apoia a pessoa em nada, é importante também a gente se dar conta que se a pessoa não quer mudar esse tipo de coisa, a gente tem o poder de se afastar, de mudar o status no Facebook para solteiro novamente. Bem ou mal, isso precisa ser algo que a gente tenha em mente sempre.